E aí, galera, tudo bem? Meu muito bom dia, bom dia. Nesse sabadão, Pipoca Ágil aqui na digitaledu.com.br. A parada é o seguinte, essa plataforma, né, de conhecimento, né, todo sábado eu sou o âncora de agilidade aqui. Eu acho que nós estamos no 33º episódio. Caramba, tem tempo pra caramba, né? Foi interessante que o Wagner, que é o dono do pedaço aqui, é o Big Boss, ele veio essa proposta para mim. Wilson, topa? Sábado para você. O que eu falei? Ele falou assim: qual o dia que você quer? Eu falei, cara, olha só, sábado é melhor para mim. Sábado de 9 às 10 é perfeito. Eu acordo sempre cedo e tudo. Enquanto isso, a galera também tá tirando o ronco aqui em casa. Ninguém é de acordar cedo, né? Mas eu sempre acordo cedo. Aí nós estamos aí no 30º, não sei, 33º, quarto, mais ou menos por aí, tá? A parada é o seguinte, aqui, né? O Wagner, ele faz essa transmissão no LinkedIn da Digital Edu, no YouTube da Digital Edu e no YouTube também do Wagner Drummond. E também tem outro... Ah, não, aí né, justamente aqui dentro da plataforma. E tenho 3 recados para vocês, tá? Esse episódio aqui, se você entrar na plataforma Digital Edu, ele vai gerar um certificado de participação, que vale para PDU, para faculdade, mestrado, doutorado, vai para tudo, colégio, para o emprego, ele é reconhecido, tá? O certificado de participação que você teve aqui, adquiriu conhecimento, tá? Um outro recado também, tem 4 recados, né? O outro recado também é que dentro da plataforma também, você que está aí no YouTube, né, no LinkedIn, né, você vem para cá, você tem uma galeria de fotos, você tem uma parte ali, um íconezinho, né, uma opção, em que você pode usar ou o celular ou a webcam para tirar uma foto sua com a moldura aqui do Sabadão Pipoca Ágil, tá legal? Ou os outros programas, né, que todo dia tem programa sobre tecnologia, inovação e agilidade, tá? Terceiro recado é que se você quiser fazer uma doação aqui para a plataforma, tem uma opção também aí, doar. Aí você pode fazer a doação. Acho que tem até 5 itens, né? Também tem um coraçãozinho aí, se você está gostando, pô, clica no coraçãozinho aí, beleza e tudo. E para fechar, né, esse começo, hoje eu vou sortear 5 vouchers do curso do Caroli de Lean Inception, tá? Do caroli.org. Tá legal? Curso de graça, tá? 100% de graça. Eu tenho uma parceria muito grande com o Caroli e a gente está assim. E também eu vou colocar aqui, antes de chamar meu convidado, fazer um merchan também. Tenho que fazer, é o seguinte, gente. Para quem não sabe, eu sou autor de alguns livros, participo de alguns livros. E, por exemplo, né, aqui, ó, Jornada da Transição da Agilidade, tá? O Pipoca Ágil, ele está em alguns livros da Brasport, tá? E esse ele está também, Jornada da Transição para a Agilidade. Eu estou aqui porque eu faço episódios, né, que entram com o livro. Esse aqui, ó, Jornada Colaborativa, que fala justamente sobre como surgiu a jornada colaborativa e o idealizador, né, o Antônio Muniz, ele pediu para falar sobre gratidão. Aí eu fiz um capítulo, né? E tem esse livro aqui, ó, Jornada Ágil Além da TI. Eu fui curador, tá? Convidei vários amigos meus aqui para falar sobre agilidade fora da TI, tá? E o penúltimo, acho que foi o primeiro livro o segundo livro que eu escrevi, mas saiu ano passado, esse aqui, ó, Jornada de Inovação. Eu falo até sobre POC, sobre MVP, um capítulo aqui bem legal. Me convidaram, falei, tô dentro, beleza. E, recentemente, saiu, até uns 3 meses, eu acho, esse aqui, ó, eu também estou dentro desse livro aqui, falo sobre IA, falando o que o PO, né, o Product Owner, ele pode usar a IA para beneficiar, escrever histórias de usuário, aquela confusão toda, tá legal? Então, esse é o merchan aí, já fiz o merchan completo, né? Deu 5 minutinhos aí de merchan. Mas é isso aí, gente. Chega de mimimi, chega de lero-lero. Vem cá que eu também quero. Eu vou chamar meu convidado, que é interessante, depois ele vai contar como é que chegou a mim, né? Como é que conheceu o Pipoca Ágil, tudo, a gente conversou antes. Conversamos uma vez e eu já convidei ele para cá. Falei, não, vamos lá na plataforma.
Digital Edu, depois ele vai lá para o Podcast também conversar. A gente está fechando umas parcerias aí, é uma coisa que vai ser legal, a beça, porque vamos amadurecer as ideias, tá? Então vou chamar meu mais novo velho amigo, né? Esse termo, para quem não sabe, foi o seguinte, cara, o sogro da minha filha, ele lançou um livro, eu fui lá na vernissagem, não sei, lançamento do livro. Ele não sabia que eu ia. Eu tinha visto o cara só 2 vezes, o coroa lá, né? Só 2 vezes. Aí quando eu falei, caramba, que legal, ele entregou uma dedicatória para mim e falou assim: olha, ao mais novo velho amigo, Y Cabral e tudo. Pô, comprei o livro e tudo. Cara, muito legal isso. Então eu fiquei meio marcado com isso. Então é isso aí. As amizades vão criando, né? Vão se formando. Então, Daniel, entre ao palco aqui da Digital Edu no sábado. Podcast. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Y. Bom dia, agradeço desde já ao Y, ao Digital Edu, ao Wagner. Ainda preciso conhecer o Wagner, conheço ele, falaram muito já dele também. E preciso estar conhecendo ele. Mas muito prazer, já está sendo uma honra estar participando desse programa. Que legal, né, Wagner? A parada é o seguinte, Daniel, o Wagner ele vai entrar aqui daqui a pouco, mais tarde, né? Ele fica nos bastidores aqui, né? Porque às vezes tem comentário lá na plataforma, porque eu não consigo ler, ele põe aqui no chat privado. Mas, Daniel, quem é você na fila do pão aí? Quem é o Daniel? E depois me conta aí como é que você me conheceu aí, como é que conheceu o podcast, coisas desse tipo. Diga aí, quem é o Daniel? Bem, o Daniel é uma pessoa que procura, é difícil muitas vezes, né? Mas na nossa rotina, mas procura ajudar outras pessoas, procura tentar fazer o bem para todos os que passam ao redor dele, e que descobriu que no trabalho dele ele poderia fazer isso, naquilo que ele é apaixonado por trabalhar, que é melhoria contínua, que é o Lean, especificamente. Eu trabalho com melhoria contínua já faz 20 anos, desde que eu me graduei, me formei, saí apaixonado por melhoria contínua, e depois de algum tempo, acho que foram um bom tempo, uns 12 anos, eu comecei a definir meu propósito de vida. Aliás, aconselho a quem não definiu o propósito de vida, seja profissional, familiar, qual for mais interessante, definir o propósito de vida para começar a ter a direção correta em tudo que faz na vida, né? E aí eu defini o propósito de vida, e chegou na parte de vida profissional, eu queria, de tudo que era jeito, ser gestor de gestores, sabe? Meu sonho era ser gestor de gestores. Eu estava caminhando nessa direção, mas eu nunca tinha me perguntado nem o porquê. Era um sonho. Aí, quando eu defini meu propósito profissional, eu vi que eu estava indo nessa direção, e meu propósito profissional era para essa direção. Aí eu passei 6 meses tentando mudar, né, me convencendo a mudar a direção. E o lado bom é que eu me encontrei naquilo que eu gostava, a melhoria contínua, o Lean, que é conseguir ajudar as pessoas no trabalho a se desenvolverem, a usarem o máximo possível o potencial que Deus deu para elas, né? E com isso ganharem a vida, sustentarem a família, serem felizes, né? E poderem contribuir para a sociedade também de uma maneira geral. Então esse é um pouquinho do Daniel, tá, Wilson? Esse é um pouquinho Legal, da pessoa que está conversando com vocês. que legal, bacana, né? E como é que você conheceu o podcast? Foi alguém que indicou, não foi? A história foi mais ou menos assim, não foi? Foi. Eu abri uma consultoria, de Lean, vocês estão vendo o nome aí, a Lean for People. Faz 7 meses que eu abri a consultoria, também no começo. Está sendo uma mudança radical na minha vida. E eu fico fazendo experimentos, né? Como um bom praticante da melhoria contínua do Lean, eu fico rodando PDCAs e fazendo experimentos. E tenho vários experimentos em fazer marketing, que eu nunca trabalhei com marketing. Eu ajudei times de marketing já, mas eu nunca fiz o marketing próprio. Então, eu estou aprendendo. E um dos experimentos foi, poxa, acho que foi até indicação de sugestão do amigo meu, Daniel, vai atrás de quem faz podcast, de influencer e tal. Eu falei, caramba, né? Pode ser legal isso daí. Eu falei, como que eu vou atrás? Aí eu entrei num grupo do WhatsApp, eu participo de alguns. Falei, pessoal, e aí? Né, alguém conhece alguém que faz podcast? Aí veio uma pessoa e indicou, ó, tem o Y aqui, super gente boa. Se eu não me engano, a pessoa falou que você foi professor dela e falou, olha, ele é super aberto e tal, super gente fina. Entra em contato com ele.
Falei, tá bom, vou entrar em contato com ele então, né? E começou aí. Aí eu te achei, não lembro se eu te achei pelo WhatsApp direto ou pelo LinkedIn, Foi né? Como LinkedIn, é. foi Foi LinkedIn. LinkedIn, é. E foi o maior prazer, está sendo o maior prazer, porque realmente não estou puxando sardinha para o seu lado, não, mas você é uma pessoa aberta, sincera, e vem se demonstrando uma pessoa que não é alguém para conhecer e depois esquecer, mas sim para a vida toda. Como você falou, o mais novo, velho amigo, né? É, cara, é muito Então, legal isso, cara. Sabe o que que acontece? Ontem eu até conversei com. Ontem teve. Nesse projeto que eu tenho de simulação de projetos áreas, né? Já chegou acho que 32 ou 34 equipes, agora 2025. Então, tinham 20 equipes, eu abri agora mês retrasado, mês passado, então as pessoas estão chegando e tem 30 e poucos. Então, entraram acho que mais 12 times novos. Então, estou fazendo kickoff com a galera. E ontem teve um kickoff que eu sempre falo uma coisa assim interessante, falo do propósito agora, né? Aí eu falei com eles, até falei com minha esposa recentemente, falei, cara, acho que eu nunca pensei muito no futuro, quando eu era mais novo. Não pensava muito no futuro, não, estava muito no dia a dia ali, mas não pensava assim no futuro, né? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser daqui a 15, 20 anos, né? E é interessante que eu estava falando com eles que eu me toquei nisso, eu vendo um desenho com a minha filha aqui, da Disney, que se chama Léo, que é um lagarto, tá? Quem está assistindo aí, de repente procura saber. Que é o seguinte, a história é o seguinte, é um colégio em que a professora ficou grávida e teve que sair para ter um neném. Aí chegou uma professora, uma coroa braba pra caramba, coroa cheia. E as crianças ficaram muito assim sentidas, né? Mas tinha um lagarto no aquário, assim, né? No terrário, tava a lagarta lá. Aí a coroa, a professora, chegou assim: olha só, a partir de hoje eu quero a responsabilidade de vocês. Aqui não vai ter brincadeira. Não quero confusão. E vai começar assim: cada um vai ter uma semana, alguma coisa assim, vai levar o lagarto para cuidar em casa. Aí o pessoal, caramba, tem lagarto, sabe assim, descobrindo lagarto. Aí todo mundo ficou muito preocupado. Falei, como é que vai ser? Eu vou levar esse lagarto para casa, né? Aí, muito gozado isso, cara. Só sei que chegou na hora. No mesmo instante estava acontecendo isso, aí vem o mundo do lagarto. Aí o lagarto tá lá bonitão lá, ele e outro amigo dele, que agora eu não lembro qual é o bicho, eles falam, né, entre si, né? Aí fala assim, pô. Aí ele, não sei de onde que ele tira, agora tem que ver de novo, que ele vai morrer, ele tá prestes a morrer. Os anos dele estão chegando. A hora dele está chegando de morrer. E ele fala assim: caramba, eu não fiz nada para ninguém, eu tô aqui nesse aquário, não fiz nada para ninguém. Eu não tenho legado. Cara, ele ficou deprimido, né? Mas no mesmo instante, aí as crianças começaram a pegar ele e levar para casa. E colocar ele no aquário, lá na casa, nesse aquário. Tava solto. Aí ele começa a observar o dia a dia das crianças. E ele vê que as crianças têm muitos problemas, né? Problema de família, problema familiar, né? Aí é muito legal, cara, que ele começa a falar com as crianças, dando conselhos. E ele começa a mudar a vida das crianças. E ele pede assim, ó, não fala com ninguém que eu falo, hein? Cara, é assim, aí eu me identifiquei, minha filha, falou, pô, pai, tu gostou dessa? Tem muito a ver comigo, tá? De ajudar as pessoas. Eu falei, caramba, como é que pode, cara? Tem uns lances meio loucos, né? Mas é muito interessante isso, que o lagarto, ele é mais velho, ele tá. Não vou contar o final, não, mas, cara, é interessante que ele quer ajudar as pessoas. E ele se toca, eu falei, cara, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tô morrendo, tô acabando minha vida. Eu tenho que ajudar alguém, cara, eu tenho que fazer alguma coisa de útil. Mas voltando agora para o nosso mundo real, inclusive já entrou até o Daniel, cara. Daniel, meu camarada, tudo bem? Bom dia, grande Ibsen, excelente assunto. Cara, eu até vou dar um toque no Daniel. Daniel, manda aqueles vídeos que você está fazendo no LinkedIn para eu passar aqui no Pipoca. Vai mandando para mim que eu vou, se mandar, não manda pelo WhatsApp não, manda o link para eu baixar. No último episódio que eu fiz, eu tentei baixar, eu não consegui baixar no meu WhatsApp para aqui, para minha máquina, para a gente colocar os vídeos dele aqui no Pipoca Rádio. Mas beleza, eu já fiz esse mimimi, você já se apresentou, né? A empresa está aí, Lean for People, né? Mas me conta aí, a galera de repente tem gente, o Ederson também está aqui. Ederson, excelente dia, meu camarada, muito obrigado, Ederson. Daniel, vamos contextualizar aqui o tema. O que é o Lean, na verdade? Diga aí pra gente.
Contextualiza aí para a gente começar esse bate-bola aí direitinho. Esse é um tema muito interessante, Ibson, porque ele começou a me incomodar, digamos assim, quando eu estava fazendo meu mestrado. No meu mestrado eu tinha uma orientadora, uma excelente orientadora, e um co-orientador, excelente co-orientador também. Então eram dois professores, doutores, que estavam me orientando. E aí eu tinha feito um framework mostrando que se fala em Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Strategy, Lean, tudo que é palavra, Lean System, Lean, tem um monte de termos do Lean, né? Só que não tem uma definição clara do que é o Lean. E aí eu tentei criar um framework, né? Uma coisa assim, o que está dentro do quê, né? Alguma coisa nesse sentido. E quando eu mostrei isso para o meu orientador, ele falou, Daniel, só esse framework seu já daria uma dissertação de mestrado inteira, que ninguém sabe o que é o Lean, né? E eu falei, caramba, e aquilo ficou, não coloquei na minha dissertação, falei, não vou me aventurar por essas águas aí, não era o foco. E nessa, eu comecei a estudar, né? Comecei a ver, chegou um tema novo chamado Toyota Kata, de um outro pesquisador, e nessa época entrei numa crise profissional e comecei a ler, mas li acho que uns 10, 15 livros sobre Lean. Isso que eu já tinha trabalhado já há uns 12, 13 anos com Lean. E aí teve um dos autores chamado, que eu tenho que dar o crédito para ele, chamado Jeffrey Liker, é uma referência em Lean no mundo, né? Ele conseguiu, ao meu ver, mostrar o que é o Lean, tá? O Lean, ele é, vou falar, mas vou Sim. explicar aos pouquinhos, tá? O Lean, ele é a gente chama de um sistema sociotécnico, tá? E que é um sistema de melhoria contínua, mas é um sistema de melhoria contínua que ele é sociotécnico. Então, ele tem uma parte técnica, que são as metodologias, as ferramentas, os processos para se fazer melhoria contínua, e tem uma parte social, sócio. Essa parte sócio, ela é totalmente relacionada a competências dos colaboradores da empresa, principalmente as competências da gestão. Por quê? Porque esses processos da parte técnica só rodam através das pessoas. E as pessoas, se elas não tiverem os comportamentos corretos, não tiverem os conhecimentos, as habilidades corretas, esse sistema não vai funcionar, a parte técnica não vai funcionar, né? Então, ele tem todo um arcabouço que serve para uma organização inteira, para todas as áreas da organização. Ele não é só da área produtiva, entendam a área produtiva para quem é de manufatura, a indústria, mas para quem é de desenvolvimento de software, o Scrum, o Kanban, enfim, a parte que realmente cria, agrega valor ao produto. Mas ele é também para áreas administrativas, vendas, RH, controladoria, para todas as áreas de uma empresa, seja qual empresa for, pode ser hospital, pode ser agronegócio, pode ser indústria de software, pode ser qualquer coisa. E Indústria. E o interessante que eu vejo, cara, essa é uma melhoria contínua, é muito, muito interessante que até os métodos ágeis, né? Eu falo muito assim, gente, quando eu converso com as pessoas, ou de repente estou dando workshop, alguma coisa assim, eu falo assim, nossa, a concorrência, né? Que antigamente, eu venho da época, na década de 80, eu sempre falo, cara, a gente programava na mão, na folha de papel, para depois passar para o terminal burro, né? Não tinha o PC ainda, né? Não tinha o computador pessoal, né? Aí você vê, a concorrência, ela aumentou porque a tecnologia hoje em dia, né? Você vê, todo dia tem alguma coisa nova. E eu vi recentemente de um professor aqui do Rio de Janeiro, da Federal, da PUC do Rio, que ele falou assim, olha, gente, eu vou falar uma coisa que até descontra a minha profissão, mas criar uma faculdade de IA, você fazer um conteúdo programático de 4 anos de IA, o cara no segundo ou terceiro mês já está defasado, porque a cada trimestre, né, a cada semestre, as IAs estão evoluindo de um jeito muito grande. Por isso que
a concorrência e a melhoria contínua, hoje em dia, ela tem que estar em voga, o cara não pode estacionar, né? Tanto as empresas, as pessoas, os profissionais, tá? Isso em todos os aspectos, até aspectos humanos. Saca só, cara, antigamente eu vi até um desenho, acho que do Rei Leão, não, o Rei Leão não, a Bela e a Fera, tá? A Bela e a Fera passa numa vila, tá? E a vila tem um cara lá que é esqueci o nome dele, que é o capitão, acho que é o cara mais forte da vila, que vai contra a fera, né? Agora, vê o que acontece. Antigamente a gente vivia em lugares isolados e ali você não tinha que melhorar muito, porque as pessoas já te conheciam, tá? Até os casamentos, namoros, era todo mundo ali mesmo se conhecendo, você não precisava melhorar tanto. Quando começou o transporte, as pessoas viajarem, as pessoas se mudarem dos lugares e conhecer mais gente, cara, a concorrência aumentou. Então você também teve que fazer a melhoria, né, uma melhoria contínua em todos os aspectos humanos, né? Você vê que você tem que estudar, tem que estudar uma faculdade, se puder fazer um mestrado, um doutorado, beleza, mas também se não puder, você tem que cair na parte técnica, você tem que se profissionalizar, não adianta você ficar na mesmice, tá? Hoje em dia, eu acho que o Lean, eu vejo dessa forma, a melhoria contínua, o Lean, ele tem muito a ver com a concorrência de você estar sempre melhorando. Você lembra naquela época assim, olha, time que está ganhando não se mexe, e hoje em dia não está muito mais em voga isso, tanto que também aquele caiu de pé, caiu mesmo, legal, aquele foguete não dá ré. O Elon Musk quebrou esse. Então, a cada dia, né? Então, por isso que é importante o Lean. Né? Eu acho que, não sei se eu consegui fazer o link aí, certo? Se eu extrapolei um pouquinho, mas. Não, perfeito, perfeito. Tem muitos aspectos para a gente conversar, viu, Y? O, Quando você fala no seu discurso, o que me veio à mente foram duas coisas. A primeira, são alguns termos, algumas boas práticas que parecem estar vindo à tona agora, que são novas, mas não são novas. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de lifelong learning, né? Isso aí. Aprendizado por toda a vida, né? Ou você deve ter ouvido falar sobre experimente rápido e aprenda, né? Não tentativa e erro. São alguns termos, algumas coisas que o pessoal lança livro e fala, olha, e sai, e vira, né, um best-seller. Ainda bem que o pessoal tá acatando, mas isso é algo que vem do Lean, na Toyota ainda, desde 1920. Sim. Né? E aí você começa a entender que esse trabalho, esse tipo de boas práticas sendo desenvolvidos ao longo do tempo, trouxe a Toyota, que é a referência nossa em Lean, a ser o maior fabricante de carros do mundo, ganhando somado o segundo e o terceiro, sabe? Então, assim, em outras palavras, o que a empresa faz é fazer com que todos, cada um dos colaboradores da empresa, desde o porteiro até o presidente, né, de P a P, né, eles sejam como você descreveu. Eles sejam pessoas que estão buscando continuamente melhorar elas e os processos da empresa, né? Chega num ponto agora que eu acho que eu posso entrar, que é o seguinte: na essência do Lean específico, não é do Six Sigma, não é do TPM, World Class Manufacturing, que são diversos sistemas, metodologias de melhoria, mas é do Lean. Na essência do Lean, a gente tem duas coisas. A gente tem o desenvolvimento das pessoas e a gente tem os desafios do negócio. Tá? Então, essas duas coisas em jogo. E aí as duas coisas se conectam através de um negócio chamado solução de problemas, ou PDCA, tá? Que é o ciclo de melhoria contínua. Então, quando as pessoas elas tentam resolver os problemas do negócio, elas se desenvolvem, elas acabam tendo que aprender, ou porque não conhece aquilo e tem que estudar sobre aquilo, ou porque fazem pesquisa em cima do problema e acabam aprendendo também. A empresa acaba ganhando porque os problemas dela são solucionados. Sim. E aí a empresa começa a ter dinheiro para investir e dar tempo para essas pessoas poderem solucionar outros problemas. E aí o negócio começa a crescer.
Tá? Então, quando a gente tem qualquer coisa que realmente seja, a gente pode chamar isso é Lean, né? Isso é Lean, é a gente perceber que há essa correlação de desenvolver pessoas solucionando os problemas do negócio, sabe? Então, isso, quando você tem todos de P a P, como eu falei, você tem um exército de pessoas solucionando o problema na empresa. E isso passa a ser, para fechar minha fala, passa a ser um maior diferencial competitivo da empresa. Que empresa que tem todos os colaboradores melhorando todos os dias a empresa? Essa é a pergunta, né? E interessante que, porque como a gente vem de uma geração que não... assim, quando fala... porque comentam comigo assim, nossa, Ibsen, como é que devia ser na época que não tinha celular, né? Na época que não tinha... né, só tinha um telefone, inclusive eu usava, sabe o quê? Quando minhas filhas nasceram 30 anos atrás, eu usava rádio comunicador. Porque o telefone, esse é mais novo, tá? Eu tenho mais o que tem realmente original, né? Então, a gente não tinha facilidade, e era muito caro o telefone, né, para casa, né, residencial. Aí meu pai morava perto, né, relativamente perto, de um bairro para o outro, e ele comprou os rádios HTs, que tem uma potência muito boa, e a gente se comunicava através daquilo, cara. Você vê como é que são as coisas. E você vê como é que, hoje em dia, a gente tem ansiedade de sair até com carregador para o celular. Eu tenho 3 carregadores de celulares, né? Que é justamente para não deixar o celular morrer, né? Então você vê que a própria evolução, essa melhoria contínua que a gente está tendo, até de comunicar melhor, né? De você... Inclusive, eu falo em outros episódios que a própria tecnologia, essa melhoria contínua, dependendo, ela pode até tirar algumas habilidades suas. Pô, mas tirar a habilidade, você está melhorando uma coisa, como é que eu tiro a habilidade de você de outras coisas, né? Aí eu melhorou a comunicação, né, do celular e tudo. Acabou a agenda eletrônica, né? Aquela separada da Cássio, que eu tenho 2 aqui. Aí o que acontece? Hoje em dia, a gente perdeu a capacidade de guardar números telefônicos, que antigamente a gente tinha pelo menos 5, sabia? Da avó, da mãe, de casa, hospital, sei lá que for. A gente gravava. A melhoria contínua da comunicação fez com que a gente perdesse uma habilidade de você guardar números. É difícil agora guardar número de telefone, cara. Cara, é um negócio muito... E a memória... E é uma coisa também muito louca, cara, que às vezes... Cara, alguém imaginava que daqui a um certo tempo a gente teria que decorar tantos números de senha, senhas, né? Tudo é senha, né? Tudo é senha. E hoje em dia o meu celular é mais pelo Face ID, né? É mais prático, né? Você vê como é que são as coisas, né? Essa melhoria contínua, ela afeta não só, porque a gente fala em estudo, né? Mas eu estou levando até para o lado comportamental, né? Porque a gente, como usuário, a gente sofre no bom sentido, né? Da coisa, né? Sofre, que eu digo, impacta, né? Mas antes de você... a gente a jogar a bola para ti, o Eric, que é lá do Simulação de Projetos SaaS, está aqui, ó. Bom dia, Ibsen e Daniel. Gostei desse termo sócio-técnico com relação ao Lean. Muito legal. Cara, o Eric é um cara sensacional. O Eric, simplesmente, no meu podcast, ele chegou assim, Ibsen, posso te fazer uma observação? Eu falei, pô, cara, o cara viu todos os meus vídeos de uma trilha e falou assim, Ibsen, tem vídeos... Ele fez uma curadoria. Cara, tem vídeo que não está linkado aqui, não tem linkado na trilha. Cara, são quase, acho que 80 vídeos só de uma trilha, né? E ele fez essa curadoria sem eu pedir nada. E ele, eu achei o máximo. Eric, realmente, você ganhou ponta dessa comigo. Cara, né? Pô, eu acabei diretando, né? E esse resultado de estar sozinho aqui, ainda não tem um apoio, né, de ninguém. Eu vou pedir mais lá na frente um apoio para atualizar as coisas aqui. Mas tem outro comentário aqui também do Ederson. Daniel, é uma pergunta. Como você, né, lida, né, com a resistência à mudança dentro da organização ao implementar práticas Lean? Especialmente quando os funcionários estão acostumados a métodos tradicionais de trabalho. Tá? Essa é uma pergunta. Vamos lá. O Ed, né, eu conheço o Ed, trabalhei com ele. Chamo ele de Ed porque a gente já trabalhou um bom tempo junto. Ah, que legal, pô. Conhecido.
Profissional excelente, obrigado pela pergunta, Ed. Realmente, quando a gente vai fazer qualquer mudança, a gente pode esbarrar em resistência, né? Eu faço o link com o que você estava falando, Y. Hoje em dia, se a gente não busca aprender, se a gente não busca acompanhar as mudanças, e não só isso, promover as mudanças, estar na frente, fazendo as mudanças acontecer, né, a gente vai acabar ficando para trás, né? Então, muitas pessoas, elas têm receio de mudar, por diversos fatores, né? Então, um deles, por exemplo, será que eu vou saber usar isso? Né? Então, eu vou fazer o merchan aqui rápido, junto com a resposta. Eu vou oferecer agora um treinamento que chama Pensamento A3. Né? Pensamento A3 é uma ferramenta de solução de problema do Lean. Tá? Pensamento A3 com IA aplicada. Né? E eu Legal, hein? sou engenheiro mecatrônico, conheço IA desde 99. Mas eu larguei, né? Eu fui para minha área de paixão e deixei de lado. Aí, quando houve o boom do chat GPT, eu comecei a aplicar, caramba, eu super atrasado nisso, deixa eu pegar de novo, né? Fui dar uma estudada, fiquei assustadíssimo com o nível de evolução que esses 20 anos trouxeram. Justamente por isso, também por essa mudança constante, né? Essa busca constante por melhoria. E aí eu estava falando com um parceiro meu, que ele cuida dessa parte de IA dos treinamentos, o Iberê, Iberê Espadoto, tá, gente? Quem quiser buscar ele aí, um profissional excelente. Falei para ele, Iberê, que eu estou dando curso aqui no Brasil à noite e à tarde vou dar curso para Portugal e Angola, tá? Por causa do fuso horário, né? Ele não vai poder durante o dia. Falei, Iberê, mas será que eu consigo dar a parte de inteligência artificial? Né? Como será isso aí, né? Ele falou assim, não, Daniel, é tranquilo e tal, para criar gente de IA, e começou a falar e tal. Eu falei, poxa, então beleza, vou encarar isso daí. Então, se a gente não está flexível para buscar as coisas, a gente vai perder tempo, vai perder um monte de oportunidade. E essa resistência, como eu estava falando, ela vem por medo de não conseguir aprender, como esse medo que eu tinha de IA, né? Medo de, ou não querer aprender. Então, de repente, eu sou um senhorzinho com 70 anos e vou me aposentar daqui a um ano e, poxa, eu tenho que puxar minha equipe numa mudança que vai acontecer no último ano meu de trabalho. Eu vou ter que me Perfeito. esforçar um bocado para fazer isso. Eu vou fazer isso? Ou vou, né, tentar levar o mínimo possível? Ou então, poxa, eu tenho esses poderes aqui. Eu sou conhecedor profundo de tal coisa. Vou começar a deixar o pessoal usar IA, que na verdade sabe muito mais do que eu, se fizerem as perguntas corretas, né? Então, respondendo a pergunta do Ed, para lidar com isso, tem que trabalhar de uma maneira preventiva. Entra muito a questão do gerenciamento de mudança, né, de change management. E primeiro, você tem etapas, né? Primeiro, você mostrar para a pessoa o que vai mudar. Porque às vezes a pessoa começa a imaginar um monte de coisa, né? Por que vai mudar? Por que vai mudar agora? Né? Depois chega a parte crítica. A parte crítica é o desire, no ODKAR, que é uma metodologia. É o desejo da pessoa querer mudar. Esse desejo da pessoa querer mudar é um ponto crítico, porque 50% dele é do gestor, da empresa, para mostrar os benefícios de fazer a mudança, o ruim de não fazer a mudança, né? E explicar para a pessoa o que é. E a pessoa cuida dos outros 50%, se ela quer mudar ou não, porque é pessoal isso. Né? Sim. Como eu dei 2, 3 exemplos aí, é muito pessoal, depende muito da situação da pessoa, do interesse da pessoa. E é assim que funciona. Tem gente que não vai querer. A gente pode Não, fazer de tudo, mas a pessoa não vai querer porque não é o interesse dela. Às vezes não vai contra o propósito de vida dela. Se você vai fazer o quê? sim. Querer mudar o propósito de vida dela? Não dá. Então a gente tem que saber que pessoas não vão querer apoiar a mudança, digamos assim. Né? E aí tem que negociar. Não tem um jeito. Tem que negociar. Você não quer ser franco, negocia. Como que a gente vai fazer então?
Não dá para ficar sem fazer a mudança. Como que a gente vai fazer? Mas é isso, Ed. Espero ter respondido. Não, respondeu, acho que respondeu super bem, e é verdade isso. A gente trabalha com transformação ágil digital, a gente tem que ter a capacidade de dar uma leitura, né, do que acontece. Você chega no ambiente, você tem que ler, né, o ambiente, conhecer as pessoas, formar aliados, né, as pessoas que são aliadas a você, né, que estão com um pensamento legal, você tem que e mostrar resultado também, né, porque eu lembro muito bem, eu trabalhei, prestei serviço numa uma empresa de seguros, né, em que, como é que são as coisas? Venderam um pacote de 10 sprints de 2 semanas para fazer o site institucional da empresa e a área do usuário. Mas sem, assim, eu era Product Owner, né, PO, eu não participei disso. Fecharam o contrato, pum, mas não fecharam o escopo. Então, quando nós entramos, cara, quando a gente foi fazer o discovery realmente, daquelas 10 sprints, estenderam para 38 sprints. Pior, o pior disso tudo, a gente não foi descobrir, cara, como é que pode, cara? Eu estou dizendo, tem certas coisas, o dinheiro, não sei, tem certas coisas que a gente não sabe, mas olha os problemas que aconteceram. A gente, na parte institucional, e o pessoal de marketing não queria depender da TI, então falou assim, poxa, a gente quer uma ferramenta tipo WordPress, né, que o cara faz a publicação sem ficar mexendo nos parâmetros lá do TI, né? O cara sabe uma areazinha, coloca lá, que nem publicar aqui no LinkedIn, né? Só sei que a empresa, ela tinha um software americano, que é a empresa americana, mas tinha que ter autorização para licença e tudo mais. Cara, aquilo passou 7 sprints e não tinha chegado a licença do negócio. E desde o primeiro sprint, a pessoa, não, vamos entregar as telas, entregar a tela, as telas, vamos entregar a tela. Aí, passou na 7ª sprint, o superintendente bateu lá na meta dele, e caramba, vamos ver como é que está esse projeto, como é que está o site institucional. Cara, aí quando as pessoas, né, falaram, a gente só está entregando tela, não está entregando produto, aí veio aquele esquema aí chama a diretoria da empresa, né, aí Deus lembra. A pessoa foi lá falar com cheio de termos técnicos, jargões técnicos abertos, o cara não queria nem saber, mas suas palavras são bonitas, mas vocês não entregaram nada ainda. Então você vê como é que são certas situações, decisões de uma transformação que o pessoal trabalha muito tradicional. E com vários fatores lá, né? Grana, ambição, né? Não foi claro, as coisas não foram claras, né? Porque a gente trabalha, né, ainda mais melhoria contínua, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, você tem que ser, né, transparente com as coisas. E não aconteceu nada disso. E você vê o resultado. Não deu certo, né? Você vê como se gasta dinheiro, às vezes, com a transparência. Podia, de repente, né, se aplicar essa melhoria contínua ali, né, o Lean, por exemplo, pô, cara, por que a gente está fazendo essas telas se eu não vai usar, né? Como é que a gente podia negociar isso aí? Então, são coisas que eu vejo, cara, que às vezes o Ederson, né, mandou aqui, sensacional aqui. Obrigado, meu camarada, está acompanhando a gente. Então, a gente poderia, desde o início, né, com essa mudança de filosofia, até mudança de trabalho, as pessoas ficarem atentas e serem mais claras. Eu acho que a agilidade, né, muito ligado à agilidade, é para não ter surpresas a agilidade, né? E eu vejo, né? Diga aí. A gente tem uma ferramenta que, inclusive, é uma metodologia que ela vem ganhando exposição muito grande com o lançamento de 2 livros por 2 consultorias diferentes aqui no Brasil, e esses livros estão sendo traduzidos para o mundo todo. Então, vem ganhando uma amplitude muito grande que se chama gerenciamento diário, né? No Lean, o primeiro passo que a gente tem que ter é fazer os problemas virem à tona. Isso. Então, a gente tem que fazer os problemas virem à tona.
E o segundo passo, ainda nesse ponto, os problemas têm que ficar todos à vista, incomodando as pessoas, sabe? Então esse é o começo, né, Y? Porque se você não quer ouvir problemas, você não quer ouvir oportunidades de economizar dinheiro. Sim, perfeito. De Né? melhoria, né? É. Se você não ouve o problema, vai dar, o problema pode crescer e tal. Você já perdeu, já é um problema, você já perdeu alguma coisa. Se você continuar não ouvindo ele, ele pode virar uma bola de neve e depois chegar ao ponto de que chegou esse projeto de o cliente final ver que não tem nada. Aí é pior ainda. Né? Antes pegar no começo, né? Não, vamos fazer só tela, alguém levanta a ideia. Mas espera aí, gente, se a gente fizer só tela, o que vai acontecer lá na frente? Né? Não sei como foi, não vou entrar no mérito, né? Mas a questão traga os problemas à tona o mais cedo possível e não só elimine esses problemas que estão ali, mas principalmente veja por que esse problema aconteceu e mude o processo para que isso nunca mais aconteça. Então, o que vai fazer antes, né? Talvez lá no Lean Inception, ou não sei, em algum momento deveria ser verificado esse tipo de coisa antes de começar o projeto. Sim, Né? são premissas. O risco foi enorme. Então, o próximo projeto, isso aí tem que fazer parte de um checklist, né? Tá lá o checklist e você vai incrementando esse checklist para tornar o processo cada vez mais robusto, cada vez melhor. Né? Esse é o jeito lean, digamos assim, de melhorar. Cara, eu fico assim, cara, uma empresa grande, conhecido, cara, com esse erro, entendeu, cara? É o erro clássico, vamos dizer assim, básico. Se eu tenho que fazer alguma coisa, a coisa não foi, não vai para frente, você tem que alertar, gente, olha só, a gente está sem a licença, a gente não vai entregar. E a pessoa, por que é aquele esquema, cara, impressionante, cara. As pessoas não mudaram o comportamento, né? Pois é. É isso que eu estou dizendo, como você falou, né? Sócio técnico, né? Que você falou, tem muito a ver também, porque as pessoas não querem colocar o bode no meio da sala com medo de tentar resolver para não incomodar quem está delegando, entendeu? E na Rapaz, realidade não é isso, né? É é o o cara que contrário. só quer mostrar o lado bom da coisa. Não, nós entregamos, né? Que nem Você. Pode terminar, por não, favor, é que nem deixe. né? Não, entrega o projeto, depois a gente corrige. Eu já escutei muito isso. Eu venho no tradicional há muito tempo, né? Não, entrega aí, tem a data para acabar, tem que acabar, acaba agora, depois a gente conserta tudo que está errado. Então a gente escutava muito isso, né? Em vez de... Mas diga aí, camarada. Você me fez lembrar, não sei se você conhece essa pesquisadora, acho que é Harvard ou do MIT, ela chama Amy Edmondson, já ouviu falar dela? Sim, sim. Então, ela tem dois livros, The Fearless Organization, né, Organização Sem Medo, e tem um outro que eu li recentemente, chama The Right Kind of Wrong. Acho que lançou em português, não lembro o nome em português, mas é o jeito certo de errar. E ela explica como criar uma organização que as pessoas não tenham medo de falar esse tipo de coisa. Não tenham Sim. medo de trazer, não tenham receio, e tragam à tona, mesmo que seja um erro próprio delas. Né? E aí eu comecei a brincar com esse livro, eu gosto de experimentar coisas novas, né? Acho que está no sangue de quem gosta de melhoria contínua. E aí, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha uma reunião mensal com os meus colaboradores, e era 30 minutos. E cada um deles, era uma equipe de 7, cada um deles tinha que falar um erro que cometeu no último mês e o que vai fazer, né, para tentar não errar mais. Eu começava a reunião, falava dos meus erros, inclusive erros que eu cometia com o meu presidente, por exemplo, para eles ouvirem, não terem receio, né, dos erros e o que eu ia fazer para que não cometesse mais aquele erro. E um deles um dia chegou a tal ponto que um deles falou: olha, semana passada eu quebrei um dispositivo lá, esmagou o dispositivo no molde fecha, né? O dispositivo estava dentro, fechou, esmagou o dispositivo, não Caramba. tinha dispositivo reserva, e ele chegou e falou. Ele falou: olha, eu estraguei o dispositivo e tal. E, então não teve receio de falar, não teve receio de ser punido.
porque as pessoas têm que entender, nós somos humanos e nós erramos, né? Então, criar esse ambiente para que o comportamento depois, as pessoas falarem os problemas, inclusive aqueles que elas cometem, é essencial. E vou dar um exemplo meu. Estou falando muito, né, Ibson? Mas Não, vamos lá. tá ótimo. Tá ótimo, tá Então, tá perfeito. legal. Eu era recém-formado, tinha 2 anos de formado, estava numa empresa, e não vou falar qual é, mas eu tinha 2,5 milhões de dólares de produtos que estavam sendo testados. E então, como eram produtos que estavam sendo testados na manufatura ainda, na produção deles, eles não poderiam ser faturados. Só poderiam ser faturados após a aprovação do cliente. E eu cuidava disso, né? Eu cuidava dos testes, né? Da aprovação do cliente, e eu liberava os produtos para poderem ser faturados. Mas eu liberei sem querer eles, sem passar pela aprovação do cliente. E os produtos, eles estavam lá no porto de Houston já. Caramba. Então, assim, e se o cliente não aprovar? Ia ser um custo absurdo para transportar esses produtos para cá. São produtos enormes, né, pesados. Falei, isso era 8 horas da noite, lembro até hoje, de uma terça-feira. Liguei para o meu gestor, o diretor técnico, que não entendeu nada. Aí, desesperadamente, dinheiro novo, liguei para o diretor da qualidade, falei, puxa, estou aqui desesperado porque aconteceu isso, 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 isso. Eu tinha certeza que ia perder o emprego, eu estava certo disso. Falei, só estou falando aqui para manter a honra, né? E falei com ele, falou, não, Daniel, fique tranquilo. Ele começou a conversar comigo, me acalmou, né? E falou assim, olha, amanhã a gente vai resolver isso junto, não se preocupe e tal. E ele falou de uma tal forma para mim, que foi a melhor noite de sono da minha vida. Aí eu cheguei para ele no outro dia, eu falei, poxa, depois que a gente resolveu, né? Falei, poxa, o que foi aquilo que você conversou comigo, né? Aquela situação eu não entendi, porque eu estava esperando a maior comida do mundo, né? Eu ia ser responsabilizado por isso e, gente, perdi o emprego. Aí ele falou assim, sabe o que é, Daniel? Lá na Toyota, ele era gestor da qualidade na Toyota também. Quando o colaborador fala um problema, principalmente quando ele fala que problemas que ele causou, o time aplaude ele. O time tem a prática de bater palma, agradecer por ele ter falado do problema, Sim, né? Então, porque o time todo é prejudicado quando o problema vai sim. embora, né? Então, o time quer que todo mundo fale. Então, como você falou, é o mindset, a mentalidade das pessoas, comportamento das pessoas. É o que eu fico. É que as pessoas. A gente fala assim, né? As pessoas. Porque muito tempo a gente ficava muito ligado a métodos, né? A sistema Fabril, né? Fabril. Ah, não aprendeu? Troca, troca, troca. Não conseguiu apertar o parafuso? Troca. Sai, sai, sai. Hoje em Sim. dia, por conta da concorrência, eu falo sempre da concorrência porque, cara, tá demais, né? Assim, é uma coisa que, quando a gente menos espera, eu vi uma. Não sei se era fake, eu acho que não era fake. Uma criança brincando com robô. Tá? Não sei se era o robô da Tesla. Estava brincando, até correndo. Correndo não, ele estava ali, porque já tem, né? O robô já consegue andar, né? Já tem os robôs assim. Eu fiquei pensando, falei, cara, se a gente está falando isso aqui, imagina daqui a 10 anos como é que devem ser as coisas, né? Como é que as coisas vão. A gente nunca pensou. Recentemente falei com minha esposa, eu pego o meu iPad, não tá dentro. Eu pego o meu iPad assim, ponho na cozinha, no bebedouro assim, ou fico lavando louça, fazendo ovo, alguma coisa, vendo YouTube, né? Aí eu falei com minha esposa, olha, eu me lembro que na década de 80 eu era operador IBM, tá? Das máquinas IBM, aquele rolo de fita, tá? Tinha a fitoteca, tinha a operação e tinha a expedição que tratava de expedir os formulários, tá? Mas a gente tirava, colocava as folhas, aquelas de papel pautado, né, de 132 colunas, naquelas impressoras imensas, que você não conseguia levantar, tem que ser tudo pneumático, botar as impressoras lá para imprimir em cinta. Aí teve uma reunião com o pessoal, não sei se era SAP, agora não lembro qual é, que a moça falou lá. São duas coisas que eu falei assim, caramba. Uma, para uma garota fez uma palestra, um camarada falou assim, que daqui a um tempo todos os funcionários vão ter um PC na mesa. Aí todo mundo riu. Que isso, não vai ter mesmo.
A gente achava um absurdo. Não tinha mouse, não tinha Windows naquela época. Era só o terminal burro. E o PC era só aquele esquema de... Ah, não vai ter não. E eu, na parte para ligar a cozinha, vendo com o iPad ali, eu conversei um dia com uma colega minha, eu lembro muito nitidamente. Falei assim, nossa, será que a gente vai ter um dia em que a gente pode pegar uma receita e o computador tá próximo, na cozinha? Eu lembro que a minha colega falou assim, é um absurdo isso. Vai queimar o negócio, vai cair gordura, entendeu? Eu nem vislumbrava que poderia ter uma tela, que é uma tela, né? O iPad é uma tela, que a gente tinha só noção de computador como monitor, né? O teclado e o desktop, né? A caixa, não, a caixa não, como é que é? O gabinete. Então, hoje em dia, a gente está vendo isso em formato de tela, que é o tablet. Imagina que há 10 anos, que há 20 anos, que a gente só entende esse tipo de formato, que a gente só entendia, né, o monitor, gabinete e teclado. Hoje a gente está vendo... Cara, imagina aqui 15, 20 anos, qual é o tipo de formato que as pessoas estão tentando fazer no óculos, né? Mas tem limitações. Até, inclusive, eu tenho um problema. Eu comprei aquele lance de vagabundo mesmo para botar o celular ali dentro, para você ter dimensão, né? Aquele 3D. Eu não consigo por causa do grau do óculos. Eu não consigo encaixar o grau, então se eu tirar aqui, eu não consigo, que não tinha... Sei que não consigo, quer dizer, há uma limitação. Então você para pensar, cara, essa melhoria contínua que a gente está falando desse Lean, né, que a gente está... São tantas possibilidades para você melhorar, são tantas possibilidades da gente obter coisas diferentes, que eu fico pensando assim, é coisa de louco, cara. Ficção científica, eu gosto muito de ficção científica. Adoro ficção científica. As novidades tecnológicas eu gosto de ter, assim, quando dá para comprar, né? Eu acho que tem tudo a ver esse conceito da melhoria contínua com tudo que está acontecendo com a gente. Eu acho que agora, né? Eu acho que envolve tudo, né? Não, a velocidade que tomou, ela é chovendo no molhado, mas precisa ser dito, a velocidade que tomou é absurda. Então, a agilidade, que tem muitos princípios Lean, ela é essencial agora, e para todos os tipos de indústria, né? Então, se a gente, poxa, é mais que a própria epidemia, né, a mudança que a gente teve que fazer muito rapidamente em todos os negócios foi incrível e, tropeçando muito ou não, a gente conseguiu passar por ela, a humanidade conseguiu passar por ela. E agora vem inteligência artificial. Então, um colega meu fala, todo mundo vai perder o emprego. Não, não. E eu converso com ele, mas o pessoal que não é da área, eles ficam com Sim. receio, né? Ficam com receio. E então, e assim, para acompanhar a evolução da IA é difícil, né? A gente não te dedica uma boa parte do tempo para tentar entender, né? Sim. Então, você entra lá eu uso um pouco o chat GPT e tem várias, né, agentes ali de IA, várias LLMs, né, ali de processamentos diferentes. E quando eu abri aquilo e vi aquilo, eu falei, o que é isso? Né? E ali, pelo menos quando eu vi, não explicava o que era. Aí depois eu vi um link, um post no LinkedIn, falei, é para isso. Né? Então é difícil. Daqui a pouco lança outros. Amanhã lançam outros e aí a gente. Como que a gente acompanha? Eu fico com dó eu tenho que lembrar da minha mãe. Eu fico com dó do pessoal mais idoso, 80 para cima, eles não acompanham, né? Acho que é um outro, eu sei que é um outro assunto, mas eles deveriam pensar muito nisso, porque é um nicho de mercado muito grande, né? Cada vez mais a população está envelhecida. Então, eu acredito que logo mais eles vão começar a fazer as mudanças mais preparadas para esse público mais idoso. Com Acho que é certeza. uma das coisas. Inclusive tem aqui, o Wagner colocou aqui, porque na plataforma eu não consigo ver o que o pessoal está comentando. O Carlos Guimarães Neto. Legal para você, olha só. Bom dia, Ibson e Daniel. Excelente. Vejo muitos cursos por aí divulgando Lean na agilidade. Mas o que vocês indicam que são realmente de Lean? Então a dica é sua, né? O que é Ele realmente quer Lean? saber. Não, ele quer saber o que mais vocês indicam. Assim, ele quer saber. Vejo muitos cursos por aí divulgando o Lean na agilidade. Mas o que vocês indicam
que falam realmente de Lean. Aí eu vou puxar a sardinha para ti, né? Cursos que falam realmente de Lean. Tem um que é o Lean for People, você entendeu? Então tem a Lean for People. Eu procuro, claro, né, eu procuro explicar logo no começo de cada curso que eu falo o que é Lean, cada curso que eu tenho o que é Lean. A gente está com quase 3 cursos, estava com 3, um já encerrou, vai entrar um novo terceiro curso, mas os cursos que a gente está oferecendo são exclusivos, são cursos que a gente está tentando ligar muito esses temas da atualidade, essas mudanças, trazer as coisas novas com as coisas que vêm já validadas ao longo do tempo e como que elas vão se unir para agregar valor, para ter mais valor. Então, por exemplo, é um curso de estratégia Lean com IA aplicada. No Lean, o desdobramento da estratégia que tem numa organização, para que todos os colaboradores da organização trabalhem e façam melhorias na mesma direção da estratégia. O pessoal usa o OKR, mas vou puxar a sardinha para o Lean. O OKR é legal, é muito bom, mas tem uma outra metodologia chamada Roshin-Kanri, que é do Lean, tá? E essa metodologia, já validada e aprimorada ao longo de décadas, tá? Ela vai além do que o OKR vai. Tá? Ela aprofunda muito mais os temas, ela capacita e torna os colaboradores da empresa muito mais autônomos e com pensamento crítico, porque ela acredita que todos devem saber fazer melhoria. Então, usar essa metodologia com IA, como que a IA generativa, ela pode ser utilizada como um consultor para ajudar no processo de desdobramento da estratégia. Esse é o curso. Outro curso que a gente está lançando agora é Liderança Lean, que é justamente essa parte social. Quais são os comportamentos que a liderança, a gestão deve ter e como adquirir esses comportamentos hoje, né? Entender por que cada comportamento é importante e como que ele é na prática. O que eu pratico, eu tenho um comportamento, mas como que ele se traduz na prática? Né? Como que eu faço para, por exemplo, um dos comportamentos é saber ser coach, né? Para você ensinar a pescar ao invés de dar o peixe para os colaboradores, né? Como que a gente faz isso na prática? Então, esse treinamento, esse curso é sobre isso. E um último que eu comentei já aqui rapidamente é o do pensamento A3 com IA aplicada também. O pensamento A3 é um pensamento de como solucionar um problema, como rodar um PDCA. Então, você define onde que a gente está hoje, que a gente tem hoje em uma situação, e a gente define como que a gente quer chegar no futuro, entra naquele exemplo que você deu, que saiu de 20, quando definiu o escopo, saiu de 20 para 38 semanas, né? O segundo passo, quando você faz um projeto, é definir onde você quer chegar. Né? Você não define a estratégia para chegar lá antes de definir onde você quer chegar. Né? Então, você define onde você quer chegar, que é o escopo, geralmente chamado, né? E aí você começa a trabalhar no caminho, né? De chegar de onde eu estou até chegar onde eu quero chegar, rodando os ciclos PDCAs. Tá? Mas fazer isso de uma maneira que a IA seja um defensor do passo a passo. Muitas vezes o ser humano, nós, está acabando nosso tempo, um minutinho. Não, tá tranquilo. Muitas vezes o ser humano, nós, costumamos de pular direto para a solução. Né? Então, tem até aquela frase, que eu nem sei se é realmente do Einstein, que ele fala, se derem um problema para ser resolvido em 10 minutos, não lembro certinho, mas em 10 minutos, o que você faz? Os 9 primeiros minutos eu planejo o que eu vou fazer e eu resolvo no último minuto. Né? Então, mas a gente não faz isso, a gente quer solucionar já. Né? E o Lean não. O Lean, ele fala, primeiro você entende muito bem qual é o problema, vai a fundo, depois ainda você não pega uma solução, você pega 2 ou mais possíveis soluções para você escolher a melhor, né, em termos de custo-benefício, né? E aí, aquela que você escolher, você implementa rapidamente. Você tem certeza que vai funcionar. Né? E fazendo dessa forma, fica mais curto o ciclo do que você ficar tentando, errando, até, às vezes, entregar o negócio sem estar pronto. Sim, com certeza. Com certeza. Então é um pouco disso. Esses cursos falam do que é realmente Lean, e também eu
posso falar do autor, me baseio muito nele, já comentei, é o Jeffrey Liker. Ele tem diversos livros. Que legal. Dois principais livros dele, para mim, são Os 14 Princípios de Gestão, do modelo Toyota. Tá? Então, ele fala os princípios de gestão que servem para qualquer tipo de empresa. Tá? E tem um outro livro que fala dessa parte comportamental, que chama A Cultura Toyota. Então, é uma bíblia, assim, um negócio grande, mas ele é muito interessante, que ele é totalmente voltado para o ser humano. Só para dar um cheirinho, né? Ele fala assim, o RH na Toyota, na cadeia de valor que a gente tem de qualquer processo, a gente entende que o que agrega valor é aquilo que o cliente quer, correto? Sim. Se você estiver construindo aquilo que o cliente quer, agrega valor. A cadeia de valor para o RH da Toyota é desenvolver as pessoas a agregação de valor. Então, se a pessoa não está se desenvolvendo ao longo da carreira dela na Toyota, ela não está correta. Ela precisa estar se desenvolvendo para agregar valor. Então, o RH estuda cada carreira de cada colaborador para ter certeza que ele está aprendendo continuamente. Sim. É isso que agrega valor para eles. Com certeza. Então, é só um pouquinho do que tem nesse livro, tá, gente? Que legal. Muito bacana. Realmente você falou do tempo, né? Vamos ver aí, doutor Wagner, é o seguinte, eu não sei como é que está a audiência aí na Digital Edu, que eu queria fazer o sorteio dos 5 vouchers, tá? Aí, eu não sei porque eu não estou com o controle, eu podia ter posto aqui no iPad a Digital Edu, né, para me controlar, para eu controlar, né? Eu falei errado aqui. Para eu controlar. Wagner, você consegue entrar aqui para a gente... Ah, tá aí já o camarada. Diga aí, meu camarada. Tudo bem com você? Maravilha. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Maravilha. Excelente. Nosso amigo aí, Daniel. Wagner, o dono do pedaço aqui. Bom dia, Wagner. Muito prazer. Prazer, o cara que Daniel. solta e que prende fantástico, aqui dentro. Cara. Vem cá, o Wagner. Tem público ainda? Tem 5 pessoas para os 5 ganharem? Tem 5 pessoas aí? Tem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo na boa. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Se tiver os 5 aí, a gente dá os 5 mesmo. Aí, ó, então, aqui na plataforma oficial, né, o pessoal que vai receber o certificado tem a Ângela Fernandes, o Carlos Guimarães, Eric Henrique, Gustavo Almeida e a Luciana. Então, 5 pessoas. Pô, beleza, show de bola. Então estão bem pra caramba. Aí, ó, quem tá assistindo pelas redes sociais, perdeu. Infelizmente. Então, assim, ó, essa é a importância de estar aqui, hein, gente? Porque sorteio acontece sem avisar. Vocês viram que nas comunicações não foi avisado que ia ter sorteio no dia. Então, assim, a gente costuma usar o sorteio realmente para quem está presente, para quem prestigiou. Não é usar o sorteio, a gente faz isso também, lógico, mas não é sempre usar o sorteio para chamar o público. Não, a ideia aqui é beneficiar, não, é privilegiar quem está aqui assíduo, né, que está em busca do conhecimento em si. Né? Isso que é bacana. Então depois você me dá no WhatsApp, tu manda o nome da galera aí? Mando sim. De repente eu procuro o e-mail deles aí. Deve ter no cadastro aí, né, do e-mail da galera, né? Não, eu tenho aqui no registro, eu tenho o WhatsApp deles, né? Beleza, tá legal. O e-mail. O e-mail é garantido que eu tenho. Tá. O que eu vou ver se eu consigo aqui, que nem todos têm, é o... Como é que fala, gente? O telefone, tá? Nem todo mundo registra o e-mail é melhor. O e-mail é melhor. O e-mail tem garantido já. Então, deixa eu pegar aqui, né, ó. Cara? Então, deixa eu falar os nomes de novo aqui de quem ganhou. Quem entrou agora já perdeu. Né? Mas, ó, quem tá na rede social, é o seguinte, perdeu o sorteio e tal, mas você pode ter o certificado de participação desse encontro. Isso aí. Semana que vem tem mais também. Aí, ó. Esse certificado pode entrar. Já fica a dica aí, ó. Pode ter sorteio semana que vem. Semana que vem, quem então, sabe, aqui, ó, né? Quem ganhou, tá? Foi a Ângela Fernandes, o Carlos Guimarães. Não, vamos lá. Ângela Fernandes, Eric Henrique,
Gustavo Almeida, Luciana Maria de Araújo e o Carlos Guimarães. Legal, né? Maravilha, excelente. Ó, não precisa mandar mensagem pra gente, tá? Só para vocês saberem, vai ser enviado para vocês via e-mail. Quem cadastrou o WhatsApp, né? Quem cadastrou o telefone vai ter. Se você quiser agora, acabou aqui, registrar o seu telefone aqui para a gente poder mandar mais fácil também, comunicação, vai em meu painel, ok? Aí depois você vai entrar ali no meu painel. Eu não sei de cor também não, né? Eu vou começar a falar, tem tudo. Eu acho que eu sei tudo de cor. Mas não é meu painel. Depois você vai clicar em cadê? Meu perfil. Não, vai ser em configurações. Em configurações, você vai ter ali todos os seus dados. Aí você tem lá número de telefone. Aí você pode colocar a sua skill, beleza? Pode colocar uma bio. Por quê? Porque isso aqui vai virar uma comunidade. A Digital Edu está para lançar aqui o sistema de vagas, está um pouquinho atrasado, e também a comunidade, tá? Então ali, dependendo, vai sair com a sua skill, com a sua bio, e você pode colocar uma foto. Quem não tem foto ainda, coloca uma foto quadrada ali. Tem que ser quadrada, tá, gente? O ideal. Então tem uma fotozinha ali, você coloca a foto ali para poder no chat aparecer bonitinho a sua informação. Com certeza. Melhoria contínua, né? Não vai, isso, né? Isso aí. E eu tô colocando agora, para quem tá aqui na Digital Edu, eu tô colocando agora o link do certificado de participação, tá? Basta vocês clicarem e fazer a emissão do certificado, tá? Então deixa eu pegar aqui o link, copiar e enviar. Cadê? Chat. Ok. Link já tá no chat e vale por 5 minutinhos, tá, gente? A partir de agora. Beleza, né? Com você, Y. Que bom, né, Wagner? A parada vai ser o seguinte, eu posso, né, a gente vai estar finalizando, até passamos um pouquinho do horário, mas não tem problema nenhum, porque estamos em casa aqui, só se o convidado tivesse também que sair assim correndo, né? Mas eu quero agradecer, Daniel, a sua presença, tá? Legal a gente ter entrado em contato. Você vai dar um pulinho também lá no Pipoca Ágil. Eu quis aqui para ele, não, eu tenho que receber ele numa casa mais estruturada, né, cara? Que é a Digital Edu. Depois, agora que você já está aqui recebendo uma casa legal, você vai para baguncinha lá no A sua é estruturada também, pessoal. Fala com isso. Mas muito obrigado por ter vindo. Você quer dar um pitch aí de 1 minutinho aí de uma dica, né? Pode falar mais alguma coisa para a gente? Diga aí, Daniel. Bem, antes de mais nada, queria agradecer, tá, Y, você, o Wagner, tá, Pipoca Ágil, Digital Edu, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Um papo muito agradável. A gente poderia ficar quanto tempo vocês quiserem aqui conversando. Para mim é o que eu mais gosto, que eu amo. Um jeito de ajudar as pessoas, fazer linha, um jeito de ajudar as pessoas, tá, gente? Por isso que eu me apaixonei por isso, né? Para o público todo, muito obrigado pela audiência. Eu agradeço muito as perguntas, muito bem colocadas, tá? Podem entrar em contato, fazer as perguntas que vocês quiserem, será um prazer responder. Procurem seguir a minha page, a page da Lean for People. Por lá vocês vão poder saber todos os cursos que a gente está lançando, os serviços que a gente promove, de consultoria, de mentoria também, né? A gente costuma ajudar pessoas que estão começando a aprender Lean, até pessoas que estão precisando aprender a implantar um sistema todo de sociotécnico, ou sistema todo de melhoria contínua em suas empresas, tá? Será um prazer ajudar, e eu tenho certeza que quem participar dessa jornada, trabalhando com Lean, vai poder ajudar muitas pessoas. Que legal, bacana. Obrigado aí por sua participação. Posso encerrar aqui, Wagner? Tranquilo? Mas vamos ficar aqui, não sai correndo, Daniel, para a gente fazer um feedback. Eu vou jogar aqui a vinheta, tá? Para a gente conversar rapidamente no final. Tá legal? Então, tchau, pessoal. Segunda-feira tem Pipoca Ágil e IA não, é inovação, tá? Valeu, gente!